Olá, galera! Beleza, beleza, beleza? Vamos continuando, meus feras, o conteúdo de química orgânica, tá? Vamos naquele ritmo bem intenso, porque o vestibular tá chegando e pela graça do Papai do Céu, a aprovação de vocês também chegando, tá? Então, meus feras, nós trabalhamos de química orgânica, livro 3, capítulo 1, beleza? Introdução à química orgânica. Na semana passada trabalhamos o capítulo 2, funções inorgânicas. E meus feras, se preparem, porque essa semana a gente vai fechar química orgânica, tá? Essa semana nós iremos trabalhar capítulo 3, isomeria, capítulo 4, a parte de reações orgânicas e polímeros. Então, essa semana é para a gente fechar química orgânica, fechar, galera, o livro 3, tá? Na próxima semana, a gente começa o livro 4, que é o nosso último módulo de conteúdo. Belezinha? Então, vamos legalzinho aqui comigo. Peguem o módulo de vocês, beleza? Capítulo 3, isomeria. E galera, já começo jogando aquela dica, belezinha. Se liguem, fiquem espertos. Isomeria é muito importante, tá? SESMAC ama, o NIT ama, as instituições particulares amam, o Enem ama, a Uncisal ama. Isomeria é um dos assuntos mais batidos de química orgânica, tá? E é legal, galera, é tranquilo a gente trabalhar isomeria, tá? Olhem o conceito, beleza? Coloquei legalzinho aqui no quadro pra gente. Isomeria, galera, é um fenômeno no qual substâncias diferentes, beleza? Substâncias diferentes com propriedades diferentes possuem, meus feras, a mesma fórmula molecular. Belezinha? Então, isomeria é isso. É um fenômeno onde substâncias diferentes, apresentando propriedades diferentes, mas que possuem a mesma fórmula molecular. Olhem esse exemplo que temos aqui, galera. Inclusive, é o exemplo que está no nosso módulo, tá? Aqui, galera, é um álcool hidroxila ligado a carbono saturado, galera. Isso daqui é um álcool. Galera, oxigênio entre carbonos, isso daqui é um éter. Agora, se liguem legalzinho aqui comigo na fórmula molecular. Vejam só, esse álcool possui 2 carbonos. Ele possui 3, com mais 2, 5, com mais 1, 6. 6 hidrogênios e 1 oxigênio. Então, a fórmula molecular desse álcool, do etanol, é C2H6O. Agora, olhem o éter, galera. Ele também possui 2 carbonos. Ele também possui 6 hidrogênios e 1 oxigênio. Opa, galera, olhem o que temos aqui. Álcool e éter, substâncias diferentes. As propriedades dos álcoois são diferentes das propriedades dos éteres. Então, substâncias diferentes
apresentando propriedades diferentes, mas, galera, possuem a mesma fórmula molecular. Então, esse álcool e esse éter são isômeros. Isômeros são as substâncias que apresentam isomeria. Belezinha? Entenderam legalzinho o conceito de isomeria, galera? Repetindo para grudar legal no juízo. Isomeria, fenômeno, onde substâncias diferentes com propriedades diferentes apresentam a mesma fórmula molecular. E as substâncias que apresentam o fenômeno da isomeria são chamadas de isômeros, beleza? Então, isômeros, substâncias que apresentam o fenômeno da isomeria, belezinha? Agora, galera, na sequência, eu quero e eu preciso chamar a atenção de vocês para as divisões da isomeria, tá? Os isômeros são divididos em dois grupos, galera. Nós temos dois tipos, dois grupos de isomeria ou de isômeros, tá certo? Primeiro, galera, é a chamada isomeria plana. E a isomeria plana, ela se divide, vamos dizer assim, é um grupo grande que se divide em 5 subgrupos, tá bom? 5 subgrupos. Nós vamos ter isomeria de cadeia, isomeria de posição, isomeria de função, isomeria de compensação ou metameria, e vamos ter também a tautomeria. Então, galera, isomeria plana se divide em 5 casos, em 5 subgrupos, beleza? Cadeia, olhem legalzinho, posição, função, compensação ou metameria e a tautomeria, beleza? Então esse é o primeiro tipo de isomeria, a chamada isomeria plana. Galera, o segundo tipo, o segundo grupo, nós chamamos de isomeria espacial. E a isomeria espacial, ela se divide em 2 casos, em 2 subgrupos, tá? Nós temos, galera, isomeria plana. Primeiro, chamada de geométrica ou cis-trans, e segundo é a isomeria óptica. Então, quando a gente fala de isomeria espacial, a gente fala de 2 tipos, de 2 subgrupos. Geométrica, também chamada de cis-trans, e a óptica, tá? E meus feras, é isso o que a gente passa a trabalhar agora. Primeiro, vamos trabalhar os 5 casos de isomeria plana. Depois, galera, a gente trabalha os 2 casos de isomeria espacial. Legalzinho? Belezinha então, galera, belezinha então. Vamos aqui, ó, isomeria plana ou constitucional. Vamos trabalhar agora os 5 casos de isomeria plana, que também é chamada de isomeria constitucional, plana ou constitucional. Vamos trabalhar os 5 casos, depois, galera, a gente vai trabalhar os 2 casos de isomeria espacial, belezinha? Vamos legalzinho aqui comigo. Primeiro, galera, isomeria de cadeia. Olhem que fácil, olhem que simples, galera. Olhem o conceito. Isomeria de cadeia.
ocorre entre compostos de mesma função. Destaquem aí no módulo de vocês. Os isômeros de cadeia, eles pertencem à mesma função, beleza? Agora, apresentam diferentes cadeias. O próprio nome, galera, o próprio nome já explica. Isomeria de cadeia é quando os isômeros apresentam cadeias carbônicas diferentes. Olhem legalzinho aqui comigo, tá? Tá tudo legalzinho aí no módulo, tudo mastigadinho. Olhem para cá, olhem para cá. Galera, observem esse primeiro composto aqui. A fórmula dele é 1, 2, 3, 4 carbonos, beleza? 4 carbonos. Hidrogênios, 3, com mais 2, 5, com mais 2, 7, com mais 3, 10. Beleza? Aqui, galera, vamos determinar a fórmula desse composto aqui. 1, 2, 3, 4 carbonos. Hidrogênios, 3, 6, 9, 10. Opa, galera, espera aí. Esses dois compostos, eles apresentam a mesma fórmula molecular, C4H10. Então, eles são isômeros. Observem uma outra coisinha, galera. Só tem carbono e hidrogênio. É um hidrocarboneto. Beleza? Só tem carbono e hidrogênio. É um hidrocarboneto. Beleza? Agora, meus feras, observem que esse hidrocarboneto, que é o butano, o nome dele, galera, é o butano, tá aí no módulo da gente. Observem que ele só tem carbono primário e secundário. Quando na cadeia só temos carbonos primários e secundários, essa cadeia é classificada de normal ou reta. Normal ou reta. Então, o butano é um hidrocarboneto, beleza, que apresenta cadeia normal. Agora, olhem esse outro composto aqui. Ele também só tem carbono e hidrogênio. Então, ele também, galera, é um hidrocarboneto. O nome dele é o metilpropano. Metilpropano. Está aí no módulo. Agora, meus feras, observem que no metilpropano nós temos um carbono terciário. Esse carbono aqui é terciário. E quando a cadeia apresenta carbono terciário, ela é classificada de ramificada. Então, o metilpropano apresenta cadeia ramificada. Então, meus feras, observem que o butano e o metilpropano, eles pertencem à mesma função. Eles são hidrocarbonetos. Eles possuem a mesma fórmula molecular. Então, eles são isômeros. Só que um tem cadeia normal, o outro tem cadeia ramificada. Então, a diferença entre esses dois isômeros é a cadeia. Portanto,
eles são classificados de isômeros de cadeia. Belezinha? Isômeros de cadeia são isômeros que se diferenciam pela cadeia carbônica. Olhem legalzinho aqui comigo esse outro exemplo, galera, que nós também temos aí no módulo. Tá tudo legalzinho no módulo. Olhem para cá, olhem para cá. Galera, qual é a fórmula molecular desse composto aqui? Nós temos 4 carbonos e nós temos hidrogênios 3, 4, 5, 8. Beleza? Só temos carbono e hidrogênio. Ele é um hidrocarboneto. O nome dele nós temos aí no módulo. É o but2eno, tá? E observem, galera, que esse hidrocarboneto but2eno, ele apresenta uma cadeia aberta. Cadeia aberta. Agora, olhem esse outro composto aqui. Ele também tem 4 carbonos e ele também possui 8 hidrogênios. A fórmula molecular dele, galera, também é C4H8. Ou seja, o ciclobutano apresenta a mesma fórmula molecular do but2eno. Outra coisa, ambos apresentam, ou melhor, ambos pertencem à mesma função. São hidrocarbonetos. Só que o ciclobutano, ele apresenta cadeia fechada. Opa, meus feras, olhem legalzinho para cá. C4H8 apresentam a mesma fórmula molecular, são isômeros, pertencem à mesma função, são hidrocarbonetos. Só que um apresenta cadeia aberta, o outro cadeia fechada. Então, meus feras, a diferença entre esses dois isômeros é a cadeia. Portanto, eles são classificados de isômeros de cadeia. Belezinha? Vamos grudar legalzinho isso no juízo. Isômeros de cadeia são isômeros que pertencem à mesma função, mas possuem diferentes cadeias carbônicas. Por exemplo, aqui uma cadeia é normal, a outra é ramificada. Aqui uma cadeia é aberta, a outra é fechada. Portanto, isomeria de cadeia. Belezinha? Entenderam legalzinho, galera, o que são isômeros de cadeia? Belezinha no juízo? Massa, galera. Então vamos legalzinho aqui comigo para a gente trabalhar o segundo caso de isomeria plana, que é a chamada isomeria de posição. Meus feras, é só vocês destacarem aí no módulo. Olhem o conceito. Isomeria de posição ocorre entre compostos de mesma função, mas que possuem insaturações ou radicais ou grupos funcionais em posições, galera, diferentes. Então, olhem legalzinho para mim.
Isômeros de posição são isômeros que vão apresentar diferentes posições para uma dessas três situações aqui, ou insaturações diferentes. Lembrando, galera, insaturações são ligações duplas, são ligações triplas. Então, quando eu falo de insaturações em posições diferentes, eu estou falando de ligações duplas ou de ligações triplas em posições diferentes. Ou então, galera, radicais, metil, etil, propil, butil, radicais em posições diferentes. Ou então, galera, grupos funcionais em posições diferentes. Por exemplo, qual é o grupo funcional dos álcoois? É a hidroxila. Então, hidroxilas em carbonos diferentes. Ou então, galera, no caso dos ácidos carboxílicos, que nós temos a carboxila. Beleza? Ou então, no caso da cetona, que a gente vai ter, galera, a carbonila, tá? Então, quando a gente tem, beleza? O grupo funcional em posições diferentes, nós vamos ter isomeria de posição. Então, deixa eu repetir para grudar legal. Isomeria de posição é quando muda a posição de uma dessas três coisinhas aqui. Ou muda a posição da insaturação, dupla ou tripla, ou muda a posição do radical, ou muda a posição do grupo funcional. Belezinha? Destaquem no módulo e agora, galera, vamos trabalhar exemplos para que vocês entendam legalzinho, tá? Galera, exemplos agora de isomeria de posição, beleza? Legalzinho aqui comigo. Vamos lá. Nós temos esse primeiro composto. Ele apresenta 1, 2, 3, galera, 3 carbonos. Hidrogênios, contem comigo. 3, com mais 2, 5, com mais 2, 7, com mais 1, 8. E um oxigênio. Então, essa é a fórmula molecular desse primeiro composto, tá? Olhem o segundo, galera. Ele também apresenta 3 carbonos. Ele também apresenta um total de 8 hidrogênios e 1 oxigênio. Opa! Galera, esses dois compostos, eles são isômeros, porque apresentam a mesma fórmula molecular. Agora, observem um detalhezinho. Hidroxila ligada a carbono saturado. Isso daqui, galera, é um álcool. Beleza? Esse outro composto, hidroxila em carbono saturado, galera, também é um álcool. Então, esses isômeros pertencem à mesma função. Álcool. Agora se liguem. Qual é a diferença, galera, entre esses dois álcoois aqui? Observem legalzinho comigo a posição. A posição da hidroxila, a posição do grupo funcional. Nesse primeiro álcool, galera, a hidroxila está no carbono 1. Nesse segundo álcool, a hidroxila está no carbono 2. Belezinha?
O nome desse primeiro álcool é o propanol e o nome desse segundo álcool é o propan 2-ol. Então, qual é a diferença entre propanol e propan 2-ol? Simples, a posição do grupo funcional, a posição da hidroxila. Meus feras, isômeros de mesma função, mas que se diferem pela posição de uma insaturação, ou a posição de um radical, ou a posição de um grupo funcional, eles são classificados de isômeros de posição, beleza? Então, o propanol e o propan 2-ol, eles são isômeros de posição, tá? Mais um exemplo, galera, para a gente fixar legalzinho isomeria de posição. Olhem para cá. Esse composto aqui, ele apresenta 4 carbonos, beleza? 4 carbonos. Hidrogênios, 3, com mais 2, 5, com mais 1, 6, com mais 2, 8. Aqui, galera, aqui nós temos também 4 carbonos, 8 hidrogênios. Opa! Essas duas substâncias apresentam a mesma fórmula molecular. Então, são isômeros. Se a fórmula molecular é a mesma, são isômeros. Observem, galera, que aqui só tem carbono e hidrogênio. Portanto, é hidrocarboneto. Hidrocarboneto. Aqui, galera, também só tem carbono e hidrogênio. Também é hidrocarboneto. Galera, esse primeiro composto é o buteno. E esse segundo composto é o but-2-eno. Meus feras, olhem com bastante atenção. Qual é a diferença entre o buteno e o but-2-eno? Observem que a diferença é a posição da ligação dupla, ou seja, a posição da insaturação. Dupla ou tripla, a gente chama de insaturação. Aqui, meus feras, a ligação dupla está entre o carbono 1 e 2. Aí lembrem que a gente pega o número menor. O número menor é 1. E aí lembrem também que quando a posição é 1, precisamos colocar não. 1 precisa colocar não. Então, no buteno, a ligação dupla está no carbono 1. Pega o número menor. Aqui, galera, a ligação dupla está entre os carbonos 2 e 3. Aí a gente pega o número menor, no caso aqui vamos pegar o número 2, por isso que é but-2-eno. Então a diferença entre o buteno e o but-2-eno é a posição da ligação dupla. Portanto, eles são isômeros de posição, tá? Mesma fórmula molecular, isômeros. Pertencem à mesma função, mas possuem diferentes posições de insaturações. Portanto, são isômeros de posição. Beleza? Meus feras, comecem a guardar legalzinho no juízo.
Isômeros de cadeia. A diferença entre eles é a cadeia carbônica. Isômeros de posição. A diferença entre eles é a posição. Posição do grupo funcional, ou posição do radical, ou posição da insaturação. Belezinha, meus feras? Massa! Então vamos agora para o terceiro caso, tá? De isomeria plana. Galera, é a isomeria de função. Aí você já fica esperto. Isômeros de cadeia, diferença na cadeia. Isômeros de posição, diferença nas posições. Galera, isomeria de função são isômeros que apresentam funções diferentes. Só isso, galera. Destaquem no módulo. Apresentam funções diferentes. Vem um legalzinho aqui comigo para o exemplo que nós temos aqui no módulo, tá? Tudo que eu estou colocando de exemplos no quadro, nós temos aí no nosso módulo. Concentrem legalzinho aqui comigo. Meus feras, carbonos, 1, 2, 3. Beleza? 3 carbonos. Hidrogênios, 3 com mais 2, 5 com mais 2, 7, com mais 1, 8. E 1 oxigênio. Aqui, galera, a mesma coisa. C3H8O. Opa! Eles apresentam a mesma fórmula molecular. Então, são isômeros. Se a fórmula molecular é a mesma, eles são isômeros. Belezinha? Agora, galera, qual é a diferença entre eles? Olhem legalzinho. Hidroxila em carbono saturado, aqui é um álcool. Ô galera, oxigênio entre carbonos, isso daqui é um éter. Então, meus feras, a diferença entre esses isômeros é a função. Então, quando muda a função, são isômeros de função. Belezinha? Vamos grudar no juízo? Isômeros de cadeia, cadeias diferentes. Isômeros de posição, posições diferentes. Isômeros de função, funções diferentes, tá? Destaquem no módulo isso daqui, galera. Principais casos de isomeria de posição. Primeiro, álcool tem a tendência. Beleza? De fazer isomeria de posição com éter e com fenol. Aldeído tem a tendência de fazer isomeria de função com cetona. E ácido carboxílico tem a tendência de fazer isomeria de função com o éster. Belezinha? Então, meus feras, esses são os principais casos de isomeria de... Opa, só um detalhezinho, meus feras, só uma correção aqui, tá? Principais casos de isomeria de função. Falei tanto de posição que terminei copiando posição. Mas no módulo tá tudo legalzinho. Principais casos de isomeria de função. Belezinha? Vamos repetir, galera. Álcool tem tendência de fazer isomeria de função com quem? Com quem, galera? Com éter e fenol. Aldeído tem tendência de fazer isomeria de função com quem, galera? Com cetona. E ácido carboxílico tem tendência de fazer isomeria de função
com éster. Belezinha, galera? Então, destaquem legalzinho aí no módulo, tá? Continuando legalzinho, galera. Vamos lá. Vamos para o quarto caso de isomeria plana, beleza? Quarto caso. Legalzinho demais, galera. É a chamada isomeria de compensação ou metameria. Destaquem no módulo o conceito, tá? E eu também coloquei aqui pra gente. Isomeria de compensação ou metameria apresentam, meus feras, a mesma função. Belezinha? Se liguem agora. Mas diferem na posição do heteroátomo. Ô galera, lembra legalzinho aqui comigo. O que é um heteroátomo? Heteroátomo é um átomo diferente de carbono entre carbonos. Olhem aqui, galera. Esse oxigênio é um heteroátomo. Esse oxigênio é um heteroátomo. Ele está entre carbonos, tá? Aí, meus feras, se liguem no exemplo. Nós temos aqui o metox, propano, e o etox, etano. Observem que ambos pertencem à mesma função. Oxigênio entre carbonos é éter. Beleza? Éter. Oxigênio entre carbonos, éter. Então, eles pertencem à mesma função. Qual é, galera, a fórmula molecular de cada um deles? Vamos legalzinho aqui comigo. 1, 2, 3, 4 carbonos. Hidrogênios, galera, 3, com mais 2, 5, com mais 2, 7, com mais 3, 10. E 1 oxigênio. Aqui, galera, a mesma coisa. C4H10O. Opa! Eles apresentam a mesma fórmula molecular. Então, eles são isômeros. Pertencem à mesma função. São isômeros porque possuem a mesma fórmula molecular. Agora, qual é a diferença entre eles? Galera, a diferença entre eles é a posição do oxigênio, ou seja, a posição do heteroátomo. No metox propano, o oxigênio está entre o carbono 1 e 2. No etox etano, o oxigênio está entre o carbono 2 e o 3. Ok? Belezinha? Então, meus feras, eles possuem a mesma fórmula molecular. São isômeros. Pertencem à mesma função. Aqui no caso, éter. Mas se diferenciam pela posição do heteroátomo. Então, meus feras, não tem para onde correr. Essas duas substâncias apresentam isomeria de compensação ou metameria. Compensação ou metameria. Belezinha, galera? Entenderam legalzinho isomeria de compensação ou metameria? Beleza, beleza. Então vamos agora para o quinto e último caso de isomeria plana, tá? Que é a chamada, galera, tautomeria, belezinha? Olhem legalzinho aqui o conceito comigo. Tem no módulo, vocês destacam já já. Galera, isomeria por tautomeria apresentam, funções diferentes. Funções diferentes.
Mas, galera, aqui tem um detalhezinho. Isomeria de função. As funções são diferentes. Na tautomeria também. As funções são diferentes. Só que tem um detalhezinho, galera. Na tautomeria, ocorre equilíbrio químico entre as funções. Quando você vê, galera, uma questão de isomeria, olhem a dica. Quando vocês verem uma questão sobre isomeria, apresentando substâncias de funções diferentes, e entre esses compostos tem uma setinha indo, uma setinha voltando, isso daqui, galera, setinha indo, setinha voltando, significa que temos equilíbrio químico entre essas duas substâncias. E aí não tem para onde correr. Questão de isomeria, trazendo substâncias de funções diferentes em equilíbrio entre si, galera, tautomeria, beleza? Eles são tautômeros, ou seja, apresentam tautomeria, tá? Galera, no módulo eu deixei um espaço aí para vocês copiarem os dois principais casos de tautomeria. Vocês vão copiar já. Primeiro olhem para mim, galera. Primeiro caso principal de tautomeria é o chamado equilíbrio aldo-enólico. Aldo de aldeído. Isso daqui, galera, é um aldeído. Olhem o grupo funcional aqui dos aldeídos, tá? Beleza? Galera, agora se liguem no que eu vou dizer. Olhem para mim. Hidroxila ligada a carbono, que faz ligação dupla. Hidroxila ligada a carbono, que faz ligação dupla. Essa função a gente chama de enol. Cuidado para não confundirem álcool com enol. No álcool, hidroxila ligada a carbono saturado. Carbono que só faz ligações simples. No enol, a hidroxila está ligada a carbono que faz ligação dupla. Então, galera, aldeído em equilíbrio com enol, belezinha? Observem a fórmula desse aldeído. 2 carbonos, 4 hidrogênios, 1 oxigênio. Observem a fórmula molecular desse enol. 2 carbonos, 4 hidrogênios e 1 oxigênio. Opa, galera! Eles apresentam a mesma fórmula molecular. Então, eles são isômeros. Se a fórmula molecular é a mesma, eles são isômeros. Um é aldeído, o outro é enol. E observem setinha indo e voltando, ou seja, equilíbrio químico entre o aldeído e o enol. Não tem para onde correr. Galera, esse caso de isomeria a gente chama de tautomeria, belezinha? Na tautomeria tem que ter equilíbrio, tá? Setinha vai, setinha volta. Olhem o segundo principal caso de tautomeria. Meus feras, lembram da carbonila? Isso daqui é uma cetona, tá? Cetona.
Aqui, galera, hidroxila em carbono que faz ligação dupla. Isso daqui é um enol. Opa! Cetona em equilíbrio com enol. A gente chama de equilíbrio cetoenólico. Ceto de cetona, enólico de enol, tá? Galera, qual é a fórmula molecular dessa cetona aqui? Observem que ela possui 3 carbonos, 6 hidrogênios e um oxigênio. Olhem para esse enol. Ele tem 3 carbonos, 6 hidrogênios e um oxigênio. Galera, possuem a mesma fórmula molecular. Mesma. Então, eles são isômeros. Um é cetona, o outro é enol. Temos equilíbrio químico entre eles. Não tem para onde correr. Tautomeria. Belezinha? Funções diferentes. Equilíbrio químico entre essas funções diferentes. Esse caso de isomeria a gente chama de tautomeria. E os 2 principais casos de tautomeria é o equilíbrio de um aldeído com um enol e o equilíbrio de uma cetona com um enol. Belezinha? Então, meus feras, olhem legalzinho para mim, vão já copiar isso daqui, beleza? Vamos repetir e grudar legalzinho no juízo. 5 casos de isomeria plana. Quais são os 5 casos? Cadeia, posição, função, metameria ou compensação e atautomeria. Isomeria de cadeia. Os isômeros se diferem pela cadeia carbônica. Isomeria de posição. Os isômeros se diferenciam pela posição da insaturação ou do radical ou do grupo funcional. Beleza? Isomeria de função. Se diferem pela função. Se diferem pela função. E galera, só uma dica. Isômeros de função não tem equilíbrio entre eles não, ok? Funções diferentes não tem equilíbrio entre eles não. Quarto caso, compensação ou metameria. É quando a diferença entre eles é a posição de um heteroátomo. Posição de um heteroátomo. E por último, meus feras, tautomeria. É quando eles apresentam funções diferentes e existe equilíbrio químico entre eles. Setinha vai, setinha volta. Beleza? Legalzinho no juízo, meus feras. Beleza. Ouvi daqui vocês dizendo belezinha. Então, com isso, nós fechamos, galera, os 5 casos de isomeria plana. Certinho?